Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio dessa temporada, onde nós temos convidados e convidadas. Eu sou Lígia Zottini, Gabi Maciel, esse é o Origens. E, ai, meu Deus, mais Egito! É o que a gente jamais falou né, desde que Origens se originou em Via Podcast. E não à toa, eu acho que muitos se identificam com essa parte das origens. Muitos têm a sua própria versão e essa temporada tem a missão mesmo de trazer o lugar das pessoas. Então é menos sobre ser exato ou ser coerente com o último episódio ou ser a continuação do último episódio, mas ser mais um episódio de uma grande história que a gente vai unindo as visões, os corações para poder falar das origens múltiplas, que é com esse S entre parênteses. A gente está aqui hoje com Tânia. Tânia, seja muito bem-vinda. Tânia Zacarias. Sim. Olá, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, dividindo algo que é da essência profunda do meu coração e de uma memória tão antiga da alma. Eu acho que Tânia foi para mim uma experiência única, assim, quando a gente se conhece. Ela tive em mim uma memória ancestral que eu nem sabia que estava lá, que era a sabedoria de óleos, essências. E eu brinco que veio algumas imagens sobre templo, sobre Isis, sobre a gente ter essa capacidade de gerar magia a partir do encontro, né, uma com a outra. A gente segue fazendo isso a cada trabalho, a cada movimento. Então, eu acho que particularmente eu te honro nesse episódio, nessa conversa aqui. O Egito da Tânia é um Egito muito potente. Eu aprendi essa palavra com você, espageria egípcia. O que é isso, né? E eu acho que a gente podia começar daí, né, Gabi? Sim. O que é o seu Egito e por que isso impactou tanto ao ponto de... eu fui depois ser ativada no templo de Isis, lá em Sedona, no Arizona. Eu volto com os óleos essenciais e ativo você, né? Do tipo, foi a coisa mais bonita e ao mesmo tempo mais incoerente, a princípio, que eu fiz. Então acho que eu vou dar uns passos para trás, então, né? O Egito, eu acho que eu primeiro queria me colocar num lugar de muita humildade, assim, sabe? Porque falar dessas civilizações antigas, eu acho que de uma forma geral, mas falando em primeira pessoa, falar de Egito, para mim, só dá para falar em primeira pessoa, né? Porque são tantas camadas, de tantos mistérios que eu não sei se alguém possui a verdade, né? Nem sei se ela existe, né? Então, o Egito, ele chega para mim por meio de uma daquelas coisas da vida onde eu mirei no que eu vi e eu acertei o que eu não vi. E o que eu não estava vendo era muito melhor do que eu estava vendo. Né? Então, assim, eu, há uns anos, tive uma iniciação com as ervas e com as plantas numa fase de uma travessia muito escura da minha alma. E comecei a formular, né, e fazer o que depois se tornaram isso que eu chamei de elixirs, mas uma perfumaria ritualística, sagrada e medicinal. E eu fui numa sessão com uma taróloga, porque aquilo se tornou a minha função, né, meu servir principal, e ela falou: olha, falta chegar uma peça aí na tua história. E eu, né, sei lá, na minha limitação, né, falei: ai, você acha que eu vou encontrar, não sei, um produto? Eu tava nesse caminho, né, na minha pequenez humana. E foi um ano onde eu ainda tava com vida dupla, né, no meu mundo corporate, fazendo essas coisas na madrugada, e no final desse ano, eu tava exausta, assim, e eu queria viajar pro Oriente, eu achava que eu ia encontrar essas coisas na Tailândia, né, no Egito. E eu acabei indo pra Bahia, um pouco frustrada, falando: nossa, eu tinha que encontrar essa coisa. E agora, quem vai encontrar isso num vilarejo na Bahia, né? E aí uma amiga me escreve falando: você tá na Bahia? Tô na Bahia. Ela falou: você precisa conhecer uma mulher. E aí eu saio de onde eu tava, ali em Piracanga, e vou até, né, lá, Serra Grande, conhecer essa tal dessa mulher que fazia um negócio chamado espageria. Eu não sabia o que era, eu só ouvi essa palavra e eu fui. E ela foi a pessoa que me contou que isso existe. Né? Então, a espageria, ela é um processo filosófico, laboratorial, que traz muito de como os antigos egípcios faziam seus remédios. E aí, lá, nesse dia, ela me conta tudo isso. Eu fiquei enlouquecida, descobri que tinha isso. E falei: quero estudar isso. E fui fazer meu primeiro aventura no dia do meu aniversário. De, né, 30 e poucos anos.
E foi assim, né? Dentro desse estudo do reino vegetal, pra mim, assim, faltava uma peça. E aí eu falei, não é que eu encontrei na Bahia, né? Porque o que a gente tem que encontrar, encontra a gente, sem dúvida, também te procura. Tô esperando, foi incrível, assim, chorei litros, enfim. E quando eu vi a vidraria, eu vi principalmente a forma de compreender esses seres todos, esses reinos. E aí foi essas ativações mesmo, né? Só que nesse dia, e aí eu acho que é quando chega o Egito, porque até então pra mim tava abstrato, tá? Eu sempre tive uma relação com Isis, mas abstrato ainda. Nesse dia eu ouvi uma frase. E é lindo ver uma chave trabalhar na gente, né? Porque tem uma vida antes e uma depois. Né? Então, nesse dia, primeira vez que eu fui estudar a espagiria, eu ouvi uma frase que é: remédio é tudo aquilo que nos leva pro nosso rei médio, o nosso coração. E aquilo entrou como uma flor da vida mesmo em mim, fez E aí todos os anos de, né, rituais, plantas de poder, a tal da busca da cura, falei, são todos os caminhos que levam pro coração. E os próximos 6 anos da minha vida são sobre uma parte dessa frase. E os anos que estão começando agora são uma parte da outra. Então, a primeira parte dessa frase é que para você entender o que... E eu ensinei isso por muito tempo, né? Para entender o que ela significa, você precisa entender sobre a ótica dessa tradição 2 coisas. Como eles fazem remédio. E aí vem todo o estudo, né? Das plantas, do laboratório, da espagiria. E o que é coração nessa cosmovisão. Se remédio é tudo aquilo que te leva pro coração, são essas... o que é remédio, né? Como fazer remédios e o que é o coração. Ai, que lindo. Profundo. O que é remédio e como é o coração para eles, amiga? Então, assim, aí remédio a gente entra no estudo da espagiria, né? E acho que eu realmente sou... Todo mundo é sempre um estudante. E eu sou uma bebê, assim, né? Eu não passei do reino vegetal e tem mais 4 reinos pela frente. Eu estudo de uma vida inteira. Mas no laboratório, tá? Porque a gente tá falando ali de processos laboratoriais que buscam purificar as matérias para tirar delas a inteligência divina. Dá um exemplo de uma. A quintessência, por exemplo. Eu vou acabar, não vou dar uma volta muito grande, mas, por exemplo, o óleo essencial, ele é etapa 1 de 18 de chegar num tipo de medicina chamada quintessência, que é a inteligência divina das plantas, vocês já tomaram comigo. Sim. E eu trabalhei um tempo com isso. E isso dá pra fazer com o reino mineral, animal e universal, que eles têm, que é tudo que vem dos céus. Né? Então, o mel... dentro é um elemento universal, ele não vem do céu, mas ele é o orvalho, é do universal. Enfim, então, e aí porque eles entendem que se um corpo tá doente, o processo laboratorial tem que ser bom o suficiente para tirar tudo que é desnecessário. Uau. E aí aqui a gente começa a entender por que a espagiria é o caminho iniciático dos alquimistas. A arte de tirar tudo que é desnecessário para ir do chumbo ao ouro. Diz-se que, nessa tradição, quando um espagirista se tornava bom, né, assim, pro enough, né, suficiente, e aí ele saiu da parte de transformar a matéria e começou a aprender a transmutar a matéria, ele é um alquimista. E isso ninguém ensina. A alquimia é o caminho de Deus e você recebe, não tem como ensinar. A espagiria é o separa, purifica e une, isso é ensinável. Então, aí a gente tem todo o caminho dos alquimistas depois disso, metaforicamente, transformando os chumbos em ouro. Então, esse é o caminho do remédio. Nossa. A isso eu dediquei 7 anos da minha vida. E aí tem o caminho do coração. Que aí a prosa é longa. A gente tem alguns minutos dessa longura. Não, que é o seguinte, né? Quando a gente fala sobre um povo que tem no seu rito da morte, no seu último rito, algo que é pesar o coração, né? Então, né, pra quem não conhece e sem estender muito, mas segundo a cosmovisão egípcia, quando você morre, você passa ali pelo tribunal de Horus, né? E o seu coração vai ser colocado numa balança.
junto com a pluma da coroa de Maat, a deusa da justiça. E o que acontece ali, claro que não é o coração físico, né? Uhum. Então, assim, aí começam perguntas, que coração é esse? O Ibi, Isso. o coração egípcio. E o que acontece ali é que o coração, ele tem que fazer a justa medida com a pluma de Maat, nem mais leve e nem mais pesada. E aí, dali, você adentra os portais ali. Então, quando a gente tem, né, um rito de passagem da morte, é importante entender que isso conduz a uma forma inteira de viver. Sem dúvida. Para você poder chegar naquele rito. E esse é o caminho do Rei Médio. O processo de você, ao longo da vida, conseguir, né, purificar o coração à luz da compreensão de que tudo vivido é para te colocar num caminho a serviço e ter essa chama branca para poder chegar no rito da morte com ele justo. O coração... Então, aí vem todas as compreensões do que é o coração para os egípcios, que seria impossível trazer aqui, porque são horas de conversa. Mas, assim, eles entendem, né? A gente tem uma forma muito infantil de ver o coração. Eles entendem realmente o coração como esse grande órgão de sabedoria e detentor de absolutamente todas as informações. O coração é o primeiro órgão que se forma na gente, e ele tem o formato de uma semente. Ele guarda ali toda a informação eletromagnética da sua potência, na sua forma adulta, na sua forma madura, na sua forma de ser quem você veio ser. E tudo na vida vai indo para esse lugar. Então, eles falam que viver uma vida desconectada com o coração faz com que ele morra. E um coração morto é um cadáver no centro da sua vida. Uau. Te matando de dentro para fora. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte. É muito sério. É muito sério. Ou E todas as doenças que vêm do coração não ouvido. As depressões. Então, e aí, quais são os caminhos do purificar esse coração? Porque a vida, né, eles dizem que o sangue vai trazendo essa memória, então tudo que entra e tudo que que sai sai, dele. tá tudo imprintado aqui. As mágoas, os ressentimentos, tudo. Como é que eu chego perante esse tribunal sem um coração pesado, sem um coração morto, sem um coração frívolo? Várias existências, pessoas. Exato. Vem, vai, Exato, vem, vai, vem, vem, vai. vai. Ou E Ai, Deus. E esse, pela compreensão da onde eu tô hoje, né, gente? E a essa volta do coração é o que eu tô dedicando agora os próximos nem sei quantos anos da minha vida. No sentido de compreender que se a matriz aqui é perfeita, se aqui é a semente da nossa flor da vida, o caminho não é se curar, o caminho é se regenerar. E isso é outra matriz mental. Exato. Nossa, muito. verdade. Muito. E você vem na história da regeneração já há algum tempo, né? Foi por conta dessa informação que eu recebi em 2020, antes da gente virar para a pandemia, com uma informação muito clara. Para de falar de cura. É regeneração, a matriz é perfeita. Despluga desse sistema e pluga em Nossa. outra. Volta para ativação da flor da vida, como matriz perfeita contida nas células. Muda o jogo. Sai do chumbo. Porque essa é a chave do chumbo ao ouro, que é, como fala ali o Stefano Danna, né, no livro dele, onde ele traz essa interessante compreensão, que é, quando a gente olha o chumbo e a gente olha o ouro, eles são em termos de próton... Ai, gente, vou pedir uma permissão aqui, que eu tô bem no meu ciclo, então Sim. talvez eu confunda as palavras, tá? É justíssimo. Mas eles têm ali o númerozinho, né? O chumbo é 82 e o ouro é 79. Mudam 3 prótons. Tá. O ouro já tá no chumbo. O que tem é excesso de coisa. Ele não tem que virar outra coisa, ele tem que retirar. E aí, lindamente, o Stefano Danna fala sobre retirar o medo, a dúvida e os pensamentos negativos. Nossa, isso pra mim são óbvios, não óbvios, né? Foi ontem, né?
que eu te perguntei, porque eu vejo você falando bastante isso, mas eu nunca tinha escutado os três assim tão frontal. Isso me remete à minha própria existência nesses últimos anos. Eu era a pessoa que acordava com medo todos os dias da minha vida. Quando eu tinha uma vida menos conectada a esse meu rei médio, a esse meu coração, a minha verdade pessoal. Então, eu tinha medo. Porque tem medo, tem pensamentos negativos. E porque tem pensamentos negativos, gera dúvida. E é uma coisa que se retroalimenta todos os dias. Meus primeiros 5 segundos do dia era com o medo da vez. Acordar com medo era algo alucinante. E aí entra todo o processo de muito controle. Porque quem tem medo precisa controlar. Para que aquilo que você tem medo não se manifeste. E é uma roda que não tem. É o que vai manifestar. Exato, porque não tem. Você Não tem o que fazer. Você já criou? É uma roda que não tem o que fazer, porque daí você criou. E aí você a já autoprofecia se realiza. E você Exato. justifica que você tem que ter medo porque aquilo E aí você- aconteceu. Putz, e aí é assim você que a gente tá, gente. E aí você aperta o controle, no meu caso, era um ecossistema, né? Não era um ecossistema, eu apertava o controle até que o medo ficava insuportável e eu adoeci, né? Tem um shutdown ali de burnout por conta disso. E é onde a minha alma vai para esse lugar mais escuro, né? O Dark Night of the Soul. E eu saio do outro lado 2, 3 anos depois. Nesse processo muito forte de encarar os meus medos de frente. Que medo era esse, né? Enfim, resumindo, eu acho que o medo original era o medo da desconexão. Primeiro de quem eu sou, e depois de todas as outras possíveis desconexões que estão nas mais diversas origens de quem eu sou. E você vai voltando, né? Pode ser a desconexão com algum familiar, com alguém importante para você, depois com você, com o outro, com os outros de outras vidas. E aí vai indo, entendeu? Com o todo, né? Exato. Porque eu, honestamente, eu tô, né? E aí, desde então, eu venho falando de regeneração desde esse dia, né? Que me foi revelado isso num ritual. Porque isso muda a forma de pensar. Se eu tenho a premissa da conexão, se eu tenho a premissa de que é perfeito, se eu tenho a premissa do espírito da abundância, que não é papo de unicórnio. A gente tá falando de uma forma, de uma condução, de uma cosmovisão, de uma vida inteira para você poder chegar nesse tribunal. Não é passando Palo Santo com gratiluz que você vai chegar lá, entendeu? Isso é muito infantil, mas isso faz um desserviço para as pessoas, esse olhar, entendeu? Fica aquela coisinha meio boba. Na prática, cara... É sombra e luz o tempo inteiro, porque você tá alquimizando chumbo e ouro, sombra e luz. Lógico, gente, é uma você acha que ia dança. ser um rito idiota no final do negócio, que qualquer Paulo Santo resolveu? Pô, Você entrega pro falta de universo respeito, e fala, sabe? faz aí comigo, porque... mandou sabe, sim nos sei- comentários, foi curar. Para, sabe? Então, assim... É uma escolha de ser alquimista de si. De si. O tempo todo. E claro, né, gente, tem assim, situações e situações. A gente sabe que tem coisas terríveis que acontecem sobre a Terra e que são dificílimas de passar pelo fogo da purificação do coração. E que isso pode parecer utópico, mas tem altos graus de pragmatismo, como uma filosofia de vida consciente. Super. Né? E uma escolha cotidiana. Porque a porta tá aqui, né? Então, assim... Nossa, aí tem, né, o coração anuviado, o coração que perdeu a cor, o coração que não é ouvido. Tem vários tipos de remédio que você usa para diversos tipos de reativação do coração. Então, é uma jornada pessoal alquímica, né, do chumbo ao ouro todos os dias. Então, assim, cortar cortar a cultura da reclamação, cortar a cultura do pensamento negativo. Isso Da não... vitimização. Não vai ajudar a chegar lá, né? Só que lembrando que a semente... Gente, olhem, procurem no Google. É muito lindo. É muito lindo. lindo. Tá cara. rolando na internet, nesses tempos, um vídeo da divisão geométrica sagrada da célula sendo fertilizada, ele Sim. nascendo uma vida. E aí ela vai, né, como se fosse a geometria sagrada que a Gabi sempre mostra, e aí no final tem um pequeno serzinho e a sementinha dele já lá. A primeira... Semente do quê? Essa é a pergunta que eu faço. Semente de gente! Ou do divino. De você! Você é semente do quê? Eu tenho pra mim que a grande crise que a gente tá vivendo não é ambiental. Eu nunca falei isso abertamente. Não é só, né? Ela é só... Não, uma fora crise é uma... ambiental ou econômica, ela é uma crise de desconexão. Eu Sim. concordo com o Joseph, com o Otto Scharmer e tal.
Porque quando a gente se vê parte desse todo, nada, tudo isso é uma coisa só. Não A crise sou eu, estou eu. A crise sou eu. É. Eu contribuo para essa crise contendo tudo isso dentro de mim. E por se ver separado desse todo, parece que, o que eu tô fazendo não interfere em nada. Não, interfere em tudo. Porque você é a semente desse tudo. É uma sementinha da flor da vida. Né? E tudo interfere em você. E tudo interfere em nós. Então isso é muito do meu Egito. Numa camada, né? Numa camada. Numa camada. Numa sutil camada, mas não tão rasa. A outra camada, se já me permite entrar, Permito. tem a ver com os trabalhos que a gente faz em conjunto, né? Tem. Que tem a ver com esse feminino. E mais do que o feminino, o sagrado feminino, é o retorno desse feminino ao sagrado. Que passa muito fortemente por esse momento dos templos de Ísis. Quem vai para as iniciações de Ísis ou de qualquer coisa que ligue a ser guardiã desse sagrado, né, desse feminino ao sagrado. E esse sagrado, muitas vezes, o que eu venho aprendendo é que ele é menos poético, espiritual somente, e ele realmente tem uma ciência por trás dele muito profunda, né, que é essa cosmovisão, essa cosmogênese egípcia que continha na sociedade deles. Então tinha a farmácia, tinha a cura através dos sons, tinha a parte toda de geometria, tinha precisão, geometria com astrologia, tinha várias logias, né? Tinha várias inteligências nessa sociedade que fazia parte dessa visão, que fazia parte de ou pelo menos quanto mais antigo for esse Egito, mais conectado a um feminino, e quanto mais na borda aqui, encontrando, de repente, os romanos já mais numa borda masculina. Mas eu acho que tem um feminino egípcio que permeia você e que permeia todo o trabalho que a gente faz dessa inteligência do feminino, enfim. É uma base de sustentação para que coisas possam ser traduzidas de forma que a sociedade moderna entenda. Sim, tem bastante disso. Tem essa memória, né? Tem as minhas guias espirituais diretamente da linhagem do Egito, né? Então, toda a linhagem ali de Ísis, né? Madalena, enfim. Mas é uma ciência da alma, né? A ciência da força da criação, assim. Eu vou muito para esse lugar com esse feminino, assim, porque esses saberes, né? Isso que a gente sabe é nada ainda, né? Então, assim, ao longo desses anos, pegando um fragmentinho disso na minha vida, que foram o que a gente chama de óleos essenciais, né? Que são as ânimas. A gente ainda acha que é pelo cheiro que elas curam. E o cheiro, assim, ele tá bom, ele é uma memóriazinha ali no seu sistema límbico, blá, blá, blá. Mas o que a parte, né, da minha consciência que acessa esse saber, porque ele tá vivo aqui, o Egito tá aqui ainda como um campo de consciência, esse Egito antigo, que a gente pode acessar, sabendo, né? Eles me ensinaram profundamente que o que eles fazem é reprogramação dentro de sinapse. E isso ainda é uma camada. Agora eu tô entendendo que é vibratório, assim. Então, assim, a gente ainda acha que é o cheiro. A gente ainda tá muito no concreto, né? Mas essas ciências deles lá atrás, e desse feminino lá atrás, como reconhecedora de si como esse portal da criação... Porque é o portal por onde... É a geometria pela qual a vida passa. E isso demanda um tipo de inteligência. Porque não tem como, na natureza, nada é desprovido de forma e função. Então, se existe uma função, existe uma forma. Se existe uma forma, existe um modus operandi. E existe uma sabedoria desse modus operandi. Então, ser o portal da criação implica conhecer as leis da criação. Biologicamente. Não tem, é muito simples, gente, é lógico, é linear e é racional para quem precisa. E aí, os mistérios, porque a vida é um mistério. Sim. Ser canal da vida é ser naturalmente um canal para o mistério e ter isso dentro, né? Então, esses papéis de serem as transeuntes dos dois mundos, porque somos, por causa da vida, as cidadãs das duas nações, como diz Clarissa Pinkola, e compreender os mecanismos de funcionamento disso tudo, dessas leis, porque todas elas que você falou aqui, elas são todas naturais. São. As geometrias são altamente científicas, porque
matemáticas. Mas é porque o mundo é, né, gente, assim... É também, É que hoje a gente chama de ciência só aquilo que dá pra provar segundo um método, né? Isso é um fragmentinho do que é ciência. Tudo é ciência, né? Tudo um dia será. Então tem esse papel social. E isso vem do fruto de iniciações muito profundas, né? Conhecimentos muito profundos, formas de compreender como funciona esses dois mundos muito profundas, né? E que se perdeu. E que se perdeu no mundo de hoje. A gente tá vendo o que a gente tá vendo numa crise enorme do feminino em todos os seres. E que tá colapsando muitas coisas. Então tem essa camada do Egito também, né? Dessas linhagens que compreendem o mistério como algo acoplado ao cotidiano. Não tem vida espiritual e material. Tem vida. Tem vida, gente. Encarnado, espírito feito carne. Não tem uma tradição espiritual que não fale disso. É Cada uma à sua maneira, mas não tem uma que não fale disso. E é tempo, né? É chegado o tempo, a gente repete isso muito nos nossos trabalhos, de atualizar a verdade de uma era, né? Por muito tempo. E é um tempo posterior ao Egito, porque é esse tempo da nossa sociedade racional, onde muita coisa foi se apagando, né? A gente entrou numa idade de trevas muito grande, que desconectou a própria religiosidade, era uma forma de controle humana, que não tem nada a ver com o tripé corpo, mente, espírito. Nada. Né? E a gente não teve espaço. Eu assumo que desde que cai Egito, a gente não tem espaço para ser isso. É muito tempo. São 2.000 anos, porque é uns 200 anos antes de Cristo, talvez até mais, porque o final do Egito já estava muito incorporado com o que a gente entende como história romana, muito, muito misturado. Para agora a gente fazer dá pra gente conversar de um outro lugar sem o fato de eu afirmar que eu me entendo como um ser biopsicoenergético / espiritual, vai me desmerecer em toda e qualquer coisa que a sociedade entenda como confiável, e que essa conexão de volta, esse invisível, essa inteligência, esse processo todo, é que vai fazer a diferença daqui para frente. Porque, do contrário, temos máquinas inteligentes chegando. Então, assim, eu acho que tem um resgate bonito e uma atualização de era importante, que é trazer de volta esse espiritual, esse invisível, esse material. Sim. Pode falar. Sim. E confiar, né? Porque isso, quando a gente fala isso vai me prejudicar, né? Tem um resquício ainda aí de um tipo de pensamento, por exemplo, que levou seres como Galileu a voltar atrás no que falou, né? Que levou um cara como Copérnico a deixar pós-morte os seus escritos. Porque naquele momento, e a gente ainda vê isso, a humanidade ela não aguenta ouvir isso. Assim, por quê? Que medo é esse? Né? Que medo é esse do desconhecido? E claro, a gente não tá falando aqui de uma dominância de algo, a gente tá falando de um caminho que ele passa pela tua conexão direta com a coisa. Né? Eu acho que faça o autoprocesso científico. Empírico. Empírico da sua vida. Fenômeno, observação de fenômeno. Observação de fenomenologia da sua própria vida. E aí fica, não, mas como é que você vai saber se é placebo ou não placebo? Gente, não é muito claro quando se começa a viver. O quão fenomenológico a coisa, né? Oi? O quão isso ressoa. Não, e o quanto muda a vida concreta. A gente já sabe, agora a física quântica tá mostrando. Então, quanto tempo mais até ter que ficar negando a construção de um ser como um todo e perdendo tempo? Perdendo encarnações, perdendo caminhos do coração. Nada se perde, mas você pode viver uma vida com mais como é que se fala? Coerência com quem você é. Se o primeiro situação, que depois das divisões celulares se torna real é o seu coração, ninguém fala, eu sou botando a mão na testa, né, cara? Não, ninguém fala. Não tem como, é automático, é tão potente, é a sua assinatura... Consciente ou inconsciente. Inédito, seu inevitismo passa por aqui. E é bonito, assim, ver que em algumas filosofias, por exemplo, falei em religião, né? Mas, por exemplo,
Isso aqui, Não, a mente, reverência aqui, ó, gente, a mente reverencia o coração. Ela tem o seu papel, tá? Eu Uhum. acho que esse negócio de, não, tem que desligar o ego, é uma baita ego trip. Não, gente, a gente morre, exato, entendeu? A se gente tem desligar o mundo ego, psíquico, sabe? Não viaja. Assim, a gente, é uma baita ego trip. Assim, a gente é um ser corporal, psíquico, simbólico, espiritual. Não tem como querer atravessar a camada, né? É sobre integrar. É sobre ter integrar. dar Não, e consciência. botar as coisas no lugar certo. Então, assim, não Exato. tem como você desligar seu ego. Você morre psiquicamente, né? É. Agora, isso não quer dizer viver a partir dele. Então, Dele. essa crise de discernimento Super. que a Isso é bem gente importante. vive, ela é interessante, né? Então, o que é isso? Então, a cabeça ela é feita pra pensar, senão as coisas padecem. Quando você olha os muçulmanos, quando eles se ajoelham e botam uma cabeça no chão, o coração tá mais pra cima. Tem várias tradições onde a mente reverencia o papel de cada um, a serviço de quem tá a serviço de quem. E a gente tem muita referência, você fala muito nos seus trabalhos, eu também gosto de citar, que é o próprio Instituto do Coração, né, que eles falam, o Heart Math Institute. Que eles fazem ciência mesmo, entendendo qual é o campo eletromagnético do seu pensar, dessa região do cérebro, e qual é o campo da região do Que é coração. muito E são cientistas e ciências sérias. E, assim, eles dizem que são, sei lá, na base também, eu estou no meu dia do ciclo aqui, mas a base de 15 vezes maior do que o outro, mas é porque, na verdade, quem mede isso tudo não consegue medir mais do que um determinado limite. Então, existem até exposições. É a mensuração física, né? Exato. A mensuração física. Eu acho que são 5.000, assim. 5 é bastante vezes. Não, é um número. absurdo. É mais casa de milhar, assim. Não, que o campo é o força, campo eletromagnético eletromagnético. daqui. Eu lembro que era bem maior, Não, não sabia que muito era tudo isso. maior. Não, é bem maior. Mas, e assim, é bem maior do que o bem maior, porque não dá pra medir, entendeu? Então, o realizável, acho que a gente fica pensando no mundo, assim, mais prático e material, como eu moldo a minha vida, seja profissional, seja a pessoal, a financeira, tentando fazer isso por aqui. Mas isso, sem isso, não manifesta. Essa é a conexão para manifestar realidade. Começa no mentalismo como argamassa de realidade, mas você manifesta mais rápido ou mais devagar, dependendo de quanto você coloca de coração e magnetismo dali. Não, e aí eu traria até mais uma camada, né, amiga, que é o seguinte, que quem me ensinou isso foi a perfumaria, né, essa sabedoria egípcia aí. Que é o seguinte, para você fazer um bom perfume, né, e perfume, só um parênteses, tá, gente, aqui. Perfume, na origem, vem de perfume. Pela fumaça. Era a queima das ervas para comunicação do divino, tá? Esquece o free shop, aquilo lá não é... Esquece essas coisas todas, tá? A gente tá falando dessas coisas aqui. Isso. Ele tem uma premissa de 3 centros, tá? Um perfume, ele tem que ter nota de base, ele é fundo, é sustentação. Ele tem nota de topo, que é a primeira coisa que sai. Em geral, são as flores, e ele tem nota de coração. Ai, não sabia. E sabe o que é mais? Foi tipo, nesses estudos todos aí de perfumaria e Egito, pra mim foi assim. Porque a gente tem 3 grandes centros de neurônio no corpo. Porque pra fazer campo eletromagnético precisa ter conexão, né? A gente tem intestino, a gente tem coração com célula de neurônio e a gente tem neurônio na cabeça. E não tem essa de segundo cérebro. Não tem segundo cérebro. São neurônios diferentes, com inteligências diferentes, mas a gente tá tão restrito à ideia de que só o cérebro pensa que a gente precisa chamar o coração ou o intestino de segundo cérebro. Maravilhoso. O que é péssimo, entendeu? E aí, são 3 centros. A mulher tem o útero. Eu jamais vou me surpreender de descobrir que tem neurônio já estão descobrindo que tem neurônio no joelho, que você sente cheiro até com o joelho. Então, tem um alemão aí, muito doido, que tem uns livros malucos aí de óleos essenciais, que o cara falou, você sente cheiro com... Por quê? Porque a gente tem célula olfativa no corpo todo. Que a gente Isso que eu ia sente falar, cheiro, eu diria que o corpo inteiro tem essa habilidade. O corpo todo. Então, assim, que 3 centros são esses que precisam estar integrados porque gut feelings é um tipo de inteligência da víscera. Ela é diferente da inteligência desse coração, é diferente dessa inteligência aqui. E que é muito lindo, porque faz um acorde aromático. Nossa. Aí... A mesa do perfumista se chama piano olfativo. Mentira, arrepiou inteira. Meu Deus. Não! E aí eu fico pensando Piano nessa olfativo. música, nessa melodia individual.
nessa hora que perfumaria toca. individual, a partir desses 3 centros de cada um, que fazem um acorde com a tua própria música, Aff, Maria! com o teu próprio canto. Esse eu sou que pertence a mais do que um centro de poder magnético. Maravilhoso. Que música é essa, né? Nossa. Que melodia é essa? Não é lindo? É muito lindo, Que perfume é amiga. esse que cada um tem, né? Com a sua base, a base sustenta, o centro integra, o topo é o primeiro que aparece. Coisa linda. Nossa. E eu acho que pra gente ir fechando, eu tô fazendo os cortes dos egípcios, mas me corrija aqui, ou Não, me pode- interfira, amiga. Pode ir, amiga. Tô só. Eu acho que o Egito mais novo que tá saindo, né, de Tânia, são muitos egípcios. Esse Egito da abundância. O seu trabalho mais atual tem a ver com isso. E uma coisa que é muito curiosa, em muitos momentos, são mais de 3.000 anos de civilização. A gente tem 2.000 da nossa organizada. E a gente passou muita escassez. E quando você olha para o Egito, ademais das histórias bíblicas ou algumas referências oficiais de pestes, não é comum a gente conectar escassez com o Egito. E são 3.000 anos de história. É muito mais uma coisa que tem potência, que é pungente, que tem abundância. Abundância e Egito. Como isso ressoa para ti? Olha, eu vejo essa abundância. Eu acho que tem bastante coisa a se revelar à medida também, porque conforme a gente vai colocando essas coisas no mundo, a gente vai, eu pelo menos, né, vou recebendo mais informação. Mas tem algo nisso que me chama a atenção, que é o espiritual como premissa na vida e no reinado. Né? Então, algo que toca, inclusive, nossos trabalhos com liderança, e que tem tocado muito isso, assim, que porque também, por outro lado, teve escravos, seres escravizados, né? Então, assim, tem... Mas de uma maneira como uma civilização, sem entrar no julgamento, porque a gente não pode fazer o recorte do passado com o olho do sem hoje, contexto, né? Uhum. Mas o que eu vejo, assim, de interessante era o governante, né? O rei, a rainha, verdadeiramente no caminho daquele que desenvolve a sabedoria. E tem uma passagem muito linda de um livro que me tocou profundamente sobre o Egito, que é o Iniciação, da Elizabeth Reich, assim. E ela fala sobre esses 3 momentos, né? Então, quando eu estou entendendo sobre uma coisa, é necessário. Eu me separo daquilo no meu intelecto para eu poder olhar de fora. Quando eu sinto, eu comecei a integrar. Mas quando eu sou, aí eu virei uno. E é do ser que a sabedoria vem. Sabedoria não é conhecimento, sabedoria não é pragmatismo. Sabedoria é uma outra coisa que se transformou parte da sua vida cotidiana. E quando a gente tem líderes que têm como premissa a sabedoria, como existia também na China super antiga, né? O caminho do rei, a coroa, mostrando que o ouro estava aqui junto com o coronário, a serviço desse canal. E claro que do ponto de vista humano tem um monte de distorção possível, mas voltando para o lado luz disso, você tem seres que são preparados uma vida inteira para governar, compreendendo como o mundo da alma funciona na Terra com sabedoria. E hoje, só que isso é o caminho de uma vida inteira. Que líder hoje quer ter sabedoria, quer atuar no mundo com sabedoria? Quem está disposto a se dedicar 20, 30 anos da vida para isso? Disse que antigamente, quando o rei estava doente, a terra estava doente. E quando um reinado adoecia, em algumas tradições, o rei se recolhia para saber aonde ele perdeu a integridade dele para o seu reino adoecer. Maravilhoso. Isso é lindo. Nossa, Ele como líder autorresponsável por algo de medo, de dúvida, de negativo que entrou no seu reino. Então, eu acho que quando, né, a gente vê a Elizabeth Reich falando sobre o processo iniciático, né, daqueles que governavam, conhecendo que a matéria responde ao espírito, esse é o espírito da abundância, é entender que a matéria responde ao espírito e não o contrário. E viver a partir daí. Aí a gente pegou a sabedoria. Maravilhoso. Então, eu entendo que tem algo por aí, sabe? A escolha de uma vida inteira
de fazer do chumbo ao ouro, assim. Esse é o espírito da abundância, eu acho, alquimista, né? Maravilhoso, que é o olhar e os lírios do campo, né? As coisas acontecem. E ainda do livro que você citou, eu não cheguei a terminá-lo, tá na minha lista dos que vão terminar à medida que eu precise. O iniciático é muito menos sobre começar e muito mais sobre relembrar, sobre acordar. Ela fala bastante sobre isso. Eu lembro que foi bem forte para mim. E sobre sustentar. Porque o rito iniciático, para todos os seres, ele é a primeira porta. E aí depois você vai lidar com toda a sombra da luz que você acessou. E a grande pergunta é se você vai conseguir passar o rito iniciático. E sustentar isso. Que é onde vem. Então, né, dentro dos rituais aí de plantas de poder que por muito tempo fizeram, ainda fazem, mas fizeram muito mais ali por, né, tempo na minha história, sempre se falou, sempre ouvi. O trabalho começa quando acaba o trabalho. Você vai lá, tem uma expansão de consciência. E segunda-feira... Faz o que você faz com isso? E segunda-feira você faz o quê com essa consciência nova? Esse é o caminho da sabedoria. Eu intuo que tá aí, entendeu? Porque acessar é uma delícia. CNA é uma delícia. Mas quem tá afim da responsabilidade de viver em alinhamento? Em se colocar responsável por, eventualmente, numa situação, tá consciente e ter que ser aquele que oferta. O caminho do justo, do reto, né? Enfim. Maria, terminamos. Amiga linda. Ai, Vamos encerrar com essa geometria maravilhosa. É isso. Que Só abre o traz, portal. que acho que traz esse celebrar e traz essa integração do chumbo ao ouro, da base para a coroa, com as asas e com as plumas, para que a gente possa ser a nossa sabedoria da alma. E assim encerramos mais esse episódio. Gratidão, amiga Tânia. Muito grata. Gratidão, amiga Li, Pelo por convite. poder manifestar, através da minha medicina, um pouquinho da tradução da sua fala hoje. Eu que agradeço, grata. Seu ouvido é um presente, grata por quem ouviu. E é isso. Muito bom. Até o próximo.